4 primeiros versos dizem: visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Na nossa série de estudos sobre os livros da Bíblia, hoje nós chegamos ao Evangelho de Lucas. Lucas é chamado por Paulo de o médico amado. Lucas foi companheiro do mesmo Paulo durante a chamada viagem missionária. Em alguns lugares do livro de Atos, em algumas expressões de Atos, nós encontramos a primeira pessoa do plural, nós. Lembrando que Lucas foi companheiro, lembrando disso que eu falei há pouco, que Lucas foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. E lembrando também que ele é o autor do livro de Atos, então ele escreve não apenas o terceiro evangelho do Novo Testamento, como também o quinto livro, o livro de Atos. Na verdade, Atos é uma continuação do evangelho de Lucas, para quem não sabe disso. Querem dar uma olhada? Abre lá rapidinho Atos, capítulo 1. Lembrando desse detalhe de que Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Os 2 primeiros versos dizem assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, lá no primeiro livro, lá no Evangelho, Lucas nos conta aquilo que Jesus realizou enquanto esteve fisicamente aqui na terra. Já em Atos, Lucas vai relatar aquilo que Jesus realizou através da igreja e através dos apóstolos depois que ele subiu aos céus. Então há essa diferenciação. E para quem critica a igreja dizendo que a igreja é uma invenção humana, vale lembrar o que está em Atos. Em Lucas é a narrativa daquilo que Jesus fez enquanto esteve na terra. Em Atos é a narrativa daquilo que Jesus continua fazendo através da igreja. E dá para se perceber claramente que tanto no início do Evangelho de Lucas, como no início de Atos, Lucas cita o nome desse camarada aí chamado de Teófilo. Teófilo era uma autoridade romana. E Teófilo, então, foi o destinatário dos escritos de Lucas. E ele diz a Teófilo que aquele material que ele possui em mãos, o Evangelho e o livro de Atos, ele diz: olha, Teófilo, isso aí que você tem é fruto de acurada investigação. Eu pesquisei, eu fui atrás, eu investiguei. Isso não é fruto de boato. Foi resultado de investigação. E aí isso nos lembra daquilo que nós temos visto ao estudar os evangelhos.
o fato de que Mateus, quando escreve aquilo que aconteceu com Jesus, ele tem em mente, ou os destinatários de Mateus são os judeus. Mateus tem em mente, ele escreve para judeus. Por causa disso, ele apresenta a Jesus no seu evangelho como Cristo, o Messias, o Rei dos judeus. Semana passada nós vimos que Marcos, ao escrever, os destinatários de Marcos são diferentes dos de Mateus. Mateus escreveu para judeus, Marcos escreve para romanos. Por isso que Marcos vai apresentar Jesus de forma diferente de Mateus. Marcos nos apresenta Jesus como Filho de Deus, que é um servo e que executa obras de poder. Já Lucas, ele tem como destinatário este oficial romano chamado de Teófilo. E para Teófilo, Lucas apresenta Jesus como homem. A humanidade de Cristo, que é uma verdade imprescindível do cristianismo, é apresentada por Lucas aqui no seu evangelho. Então, ao longo dos séculos, o cristianismo defendeu a doutrina de que, como disse lá a famosa frase de Atanásio, Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então não há nada em Jesus, vai nos mostrar a Bíblia e principalmente o Evangelho de Lucas, não há nada em Jesus que um homem não tenha. Afeto, sentimento, vontade, corpo, fome, sede, sangue. Então, dos 4 evangelistas, se você quiser procurar os evangelhos para estudar a humanidade de Cristo, o evangelho que você deve abrir e ler é o Evangelho de Lucas. Porque Lucas é aquele que melhor apresenta a humanidade de Cristo. E é muito interessante perceber isso na genealogia que Lucas apresenta de Jesus. Lembra só, Mateus apresenta Jesus para os judeus como o Messias, o prometido, o Cristo encarnado. Então, lá na genealogia de Mateus, ele começa com Abraão, mostrando que Jesus é da linhagem de Abraão, e logo depois de Abraão, Mateus fala de Davi, para mostrar que Jesus é filho de rei. Marcos não apresenta genealogia, porque Marcos apresenta Jesus como um servo. Servos naquela época não tinham genealogia. Lucas apresenta Jesus como homem. Por isso que na genealogia de Lucas, ele não vai apenas até Abraão, Lucas vai até Adão. Diferentemente de Mateus. Lucas recua muito mais do que Mateus, ele vai até Adão, porque o que ele se propõe a mostrar no seu evangelho é que aquela pessoa da qual ele vai descrever naquelas linhas posteriormente ali, aquela pessoa que é Deus, mas que também é homem, ele veio da linhagem humana que teve início com Adão. Então esse é o primeiro elemento enfatizado no Evangelho de Lucas. Jesus Cristo era homem. E aqui vale a gente lembrar daquele famoso e tão conhecido, e eu já falei algumas vezes aqui na igreja, mas por termos pessoas novas eu repito, aquele conhecido argumento de um camarada chamado Chesterton, que depois foi
difundido com uma forma mais ampla e até melhorado nos seus exemplos por C.S. Lewis, sobre a humanidade de Cristo. Ontem mesmo eu vi lá no Face alguém publicando alguma coisa sobre Buda, Maomé e Jesus e colocando os três de forma igual. Se eu não estivesse tão debilitado para colocar um texto ali, eu ia colocar e lembrar disso. Vocês querem colocar Jesus no mesmo patamar de Buda e Maomé? E aí estava lá dizendo que os três foram grandes mestres da humanidade. Quando o jovem rico chega para Jesus, ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: não me chames de bom, porque bom só existe um, que é Deus. Será que Jesus não se achava Deus? Não sabia que ele era divino? Não sabia da sua identidade? Vai dizer Chesterton. Claro que ele sabia. O problema ali, ao recusar a saudação do jovem rico, foi que o jovem rico viu em Jesus apenas a figura de um bom mestre. E Jesus diz a ele: se você vê em mim apenas um bom mestre, eu não sirvo para você. E aí Lewis vai dizer assim: se Jesus foi apenas um mestre, Mahatma Gandhi foi muito maior do que Jesus. Porque quando um indiano prostrou-se para adorar Gandhi, Gandhi o levantou e disse: não faça isso, eu sou homem como você. Mas quando Tomé caiu de joelhos, Jesus aceitou a adoração de Tomé. Se Jesus não foi Deus, não apenas Gandhi foi maior que Jesus, Sócrates também foi, vai dizer Lewis. Porque quando houve uma discussão lá entre os filósofos, perguntaram para Sócrates assim: quem é o maior dos filósofos? Você se acha o maior deles? E Sócrates disse sim. Mas por quê? Porque eu sei que nada sei. Reconheceu a sua limitação. Jesus, ele disse assim: eu sou a verdade. Ele não disse eu conheço a verdade, eu sou a verdade. Lewis então vai dizer: se Jesus não foi Deus, foi apenas um bom mestre, Sócrates foi maior do que Jesus. Porque Sócrates, Gandhi e tantos outros bons mestres reconheceram que eram homens ilimitados. Jesus não. Jesus chamou para si, ou se auto-intitulou com títulos que os bons mestres jamais fariam isso. Então, ou Jesus, o homem que aqui esteve, foi Deus, ou então ele foi o maior lunático que já existiu nesse mundo, disse C.S. Lewis. Portanto, a divindade e a humanidade no mesmo homem, e Lucas nos mostra que Jesus era homem. Além de homem, Lucas nos informa que Jesus foi um homem perfeito, santo e sem pecado. Quem lê o Evangelho percebe que o médico amado, ele faz coro ao autor de Hebreus, quando o autor de Hebreus afirma que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E aí, por causa da defesa da impecabilidade de Jesus, Lucas vai separar um espaço no seu Evangelho, mais especificamente o capítulo 4,
para descrever a vitória sobre a tentação que lhe sobreveio. Então Lucas tenta mostrar que Jesus foi um homem perfeito e sem pecado. E lá no capítulo 4 ele diz, ele foi vitorioso sobre a tentação que lhe veio. Então nesse evangelho nós aprendemos o quê? Que apesar de ser homem, Jesus é diferente de todos os outros homens, porque ele não experimentou o efeito do pecado sobre a sua vida. Lucas nos mostra que Jesus era homem, mas apesar de ser homem, ele não estava sujeito à fraqueza e à desobediência que foi introduzida na natureza humana por causa do pecado. Quer ver uma coisa muito interessante, um detalhezinho muito interessante que passa despercebido na nossa leitura dos evangelhos? Mas ao saber que cada um dos evangelistas tem um destinatário diferente e que por causa disso escreve e apresenta Jesus de forma diferente, esses detalhezinhos são riquíssimos. Por exemplo, no momento da morte de Jesus, Marcos e Lucas registram que havia ali um centurião romano que fez uma declaração diante de tudo aquilo que ele viu. Que declaração foi esta? Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Você está lembrando da declaração dada por Marcos, porque Marcos apresenta Jesus como filho de Deus. Agora, qual foi a narrativa que Lucas deu, ou o que Lucas escreveu sobre essa fala do centurião? Vamos dar uma olhada? Capítulo 23. A ênfase de Marcos é em Jesus como Filho de Deus. Por isso que ele coloca na boca do oficial romano a declaração verdadeiramente ele era Filho de Deus. Uma vez que Lucas enfatiza a humanidade de Jesus, olha o que ele diz no verso 47. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus dizendo: é verdade, este homem era justo. Então Lucas apresenta Jesus não apenas como homem, mas como um homem que não tinha pecado. Verdadeiramente este homem era justo. Além de apresentar a Jesus como homem e um homem sem pecado, Lucas nos mostra que Jesus, ele atingiu a estatura de um homem maduro. Como assim? Lucas nos diz que Jesus não apenas cresceu, Jesus se transformou num homem maduro. Aqui, o ponto aqui, ou a questão importante aqui é a gente lembrar do seguinte: a idade cronológica não é necessariamente concomitante com a idade emocional ou psíquica. Ou seja, nem sempre as duas coisas coincidem. Quantas pessoas que desenvolvem o físico, avançam na idade, mas não atingiram ainda a estatura emocional, não amadureceram. Gente que fisicamente se desenvolve, mas preserva padrões infantis. Gente que tem idade avançada, biológica, mas emocional e psíquica ainda é adolescente. Você vê gente com 40, 50 anos que não sabe lidar com desapontamentos.
Gente que não sabe lidar com o fato de não ser reconhecido. Dentro da igreja, então, tem muito isso. Não foi valorizado, não foi reconhecido, faz beicinho. Isso é coisa de adolescente. Gente avançado em idade, mas ainda egoísta, que fica esperando mimos e bajulações, seja na igreja, seja no serviço. Gente que nunca aprendeu a lidar com a derrota. Antigamente tinha lá a embaixada, né? Os embaixadores do rei. Menino com 9, 10 anos de idade já era ensinado, olha, nas regras do esporte, aprenda a perder sem zangar. Gente que não sabe lidar com a derrota. Fica amargurado, triste, o humor muda. Gente que não sabe lidar com ciúme, gente que não sabe lidar com inveja, gente que vive culpando o outro. Quando não pode culpar o outro, culpa a vida, culpa as circunstâncias. Uma pessoa madura é uma pessoa que sabe lidar com tudo isso aqui. Ao contrário desse padrão, o homem maduro, principalmente aquele que está debaixo da influência do Espírito Santo, o homem maduro, cheio do Espírito Santo, ele sabe lidar com a inveja, ele aprende a conviver com a derrota, ele sabe lidar com críticas, ele desenvolve paciência com aqueles que não estão no mesmo ritmo dele, ele aceita o fato de não receber a atenção que deveria, o que ele acha que deveria. É muito interessante perceber que a Bíblia diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança. Estultícia, criança. Criança, estultícia. Uma vez Jesus chegou para os líderes judeus, provavelmente homens muito mais velhos que ele, homens já avançados em idade. Jesus vira para eles e diz assim: mas a quem eu compararei essa geração? É difícil ver um exemplo para comparar vocês, líderes judeus. Jesus diz assim: vocês querem saber com quem que eu vou comparar vocês? Vocês são semelhantes a crianças que brincam nas praças, ali sentadas nas praças, e que ficam uma gritando para a outra o seguinte: olha, nós vos tocamos flauta e vocês não dançam. Entoamos lamentações e vocês não choram. Vocês são crianças. A gente oferece uma coisa, você não quer. Então a gente imagina que é o oposto disso, você também não quer. Vive chorando. Isso é característica de gente que não amadureceu. Paulo vai dizer assim: quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, deixei de lado as coisas de criança. Esse texto vale a pena ler. Abre aí, Efésios 4:13. Visando ou buscando orientar os crentes daquela igreja na busca por essa maturidade, Paulo vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Que Jesus era um homem maduro. Então ele utiliza o exemplo de Jesus, de homem maduro, como um exemplo a ser seguido. Então, Lucas ele nos apresenta Jesus não apenas como um homem, mas como um homem sem pecado e como um homem maduro. E um exemplo dessa maturidade relatada por Lucas pode ser vista naquele episódio lá da cruz, quando lá no capítulo 23, Lucas vai dizer que Jesus, diante de tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo a ele, Jesus vira e faz uma oração ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, essa expressão, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não é uma fala de Jesus elaborada para justificar ali um protocolo. Não é clichê na boca de Jesus. Isso aqui é uma oração genuína daquela pessoa que estava sendo crucificada. E você virar para uma pessoa, para um grupo de pessoas que te ofende, que te maltrata, e dizer assim: Pai, perdoa essas pessoas. Tem que ter muita maturidade para fazer isso. Quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, quando alguém te calunia, você agir com superioridade. Como diz o ditado, dá um tapa de luva, não se rebaixar, é maturidade. Só que o que Jesus fez aqui foi muito mais do que isso, né? Jesus nos mostra que uma pessoa madura é alguém capaz de conter em si mesma duas coisas: desapontamento e sofrimentos. Se você vê uma pessoa que consegue lidar com desapontamentos e sofrimentos sem ficar agredindo os outros, sem ficar agredindo a vida, está ali uma pessoa madura. Ela é capaz de sustentar-se e de não ficar se esparramando em autocomiseração. É alguém capaz de absorver o sofrimento. Uma criança não é assim. Um adolescente não é assim. Uma criança chora, uma criança fica zangada, uma criança fica emburrada. Jesus vira para os seus acusadores, para aquelas pessoas que o maltrataram, para aquelas pessoas que o crucificaram, e com misericórdia daquelas pessoas, ele ora e diz: Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Só uma pessoa muito madura, gente, para orar assim, para ter uma atitude assim, para saber conviver com desapontamentos, frustrações e sofrimentos. Eu digo para vocês, são raríssimas as pessoas que eu conheço. Raríssimas as pessoas que eu conheço que têm essa maturidade de Jesus. A maior parte de nós não temos. Em quarto lugar, Lucas nos mostra que Jesus, além de homem,
Além de homem sem pecado e além de homem amadurecido, Jesus foi um homem que experimentou muito sofrimento. Vamos dar uma olhada aí no capítulo 22.